debaixo do outro. Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Obrigada a quem está nos ouvindo na Rádio.fm 87.9 e quem está nos assistindo na live. A programação vai começar agora. A nossa convidada de hoje é Neilane Oliveira. Seja bem-vinda, Neilane. Obrigada. Deus te abençoe. Eu e o Netinho, eu estava falando com o Netinho que a gente estava precisando de uma presença feminina, porque só vieram homens, e eu estava já constrangida, porque eram muitos homens. Eu disse, Netinho, vamos convidar uma garota para o programa. Aí ele concordou e a gente chamamos Neilane, graças a Deus ela aceitou. E o tema de hoje é relacionamento com Deus. Se encontra o texto em 2 Coríntios, capítulo 17, do 7 ao 9. A palavra do Senhor diz assim: E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espírito na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém. Vamos orar para iniciar a programação. Oremos. Santo Deus e Pai amado, obrigada, Senhor, por essa tarde que Tu nos concedeste, pelas bênçãos que Tu tem derramado sobre cada um de nós. Abençoa a vida de Neilane, Senhor, que é a nossa convidada dessa tarde, para que Tu possa esvaziar ela de si mesma, encher o Teu Espírito, Senhor, que saia palavras da boca dela, Senhor, e de Netinho, que seja para a Tua edificação, Senhor. Que Tu possa estar sempre abençoando cada um deles, Senhor, protegendo, guardando, livrando de todo mal, Senhor, usando para fazer a Tua obra, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Porque a Tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. Te damos graças por tudo, Senhor. Abençoa também nossos ouvintes, Senhor, e as pessoas que estão nos assistindo na live, Senhor. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde, Neilane. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, tanto na rádio quanto na live. É um prazer enorme, viu, Neilane? É uma honra pra mim. Nem esperava, porque assim, quando ele me convidou, eu fiquei tipo, oxe, por que eu? Por que me chamou? Eu acho que também foi muito relacionado a isso. Eu tive uma experiência de ver pregando, uma vez que minha tia estava... ela estava no campo, né? Ela estava tomando canto do campo com o esposo dela e ela me chamou para te ver pregar, né? E eu tive uma experiência... Foi na Oriuna, se eu não me engano? Foi. Sim, faz tempo. E foi uma época que eu estava muito doente, né? E eu estava querendo voltar para a igreja e foi basicamente sobre o tema que nós vamos falar hoje, né? Sobre relacionamento com Deus. E para mim é um prazer enorme. Também admiro muito sua mãe. Sua mãe para mim é uma referência de uma mulher que eu sempre admirei muito. E Neilane, a gente sempre que um convidado vem, a gente dá um desenho e Tamires faz uma cartinha de agradecimento. E a gente desenhou também Elias subindo numa carruagem de fogo. Que desenhou muito bem, viu? Aí eu não sabia desenhar Paulo, eu queria desenhar Paulo, porque a ideia seria desenhar Paulo, mas eu falei, como é que eu vou desenhar Paulo? Não sei nem quem é Paulo. Mas, Neilane, indo direto ao assunto, assim, você escolheu esse tema, relacionamento com Deus, mas o que é que uma pessoa, um ser humano precisa ter para ter um relacionamento com Deus? Eu acho que primeiramente obedecer, porque quando a gente obedece a Deus, a gente entende que a gente precisa renunciar a muitas coisas para ter intimidade, para ter esse relacionamento com Deus, porque esse relacionamento com Deus ele exige renúncias, o que não é fácil, né? Sim. Renunciar e obedecer a Deus. E essa renúncia é diferente para cada um, né? Com certeza. A palavra do Senhor fala que aquele que tem muito, que se identifique com pouco, né? E aquele que tem pouco, talvez com muito, ele não se identifique tanto. É verdade. Mas, Leilane, assim, para você, assim, essa renúncia, assim, qual é seu espinho na carne, assim? O meu espinho na carne? Ou o espinho na carne no sentido de relacionamento com Deus? Não, assim, o que é que você luta constantemente para você ter uma proximidade maior com Deus dentro da igreja, na sua vida, no seu cotidiano, seja no trabalho, seja até o seu cotidiano de estar mais presente na igreja, em relação ao seu tempo? Eu acho que
eu costumo dizer que a maior luta é contra nós mesmos, porque é o comodismo, é às vezes o cansaço, e às vezes também o inimigo, né? Porque, querendo ou não, o inimigo, ele tenta coisas na nossa mente e faz querer fazer a gente desistir ou não querer. Então, assim, eu acho que depende, é como você diz, depende muito da pessoa, né? Então, depende muito de cada pessoa e, assim, relacionado ao espinho na carne, porque quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus, a gente passa a buscar isso e realmente querer, vai surgir muitas coisas que queiram nos atrapalhar. Seja o comodismo, seja o cansaço, seja o inimigo na nossa mente, uma guerra espiritual. Porque eu nasci na igreja, mas eu, de fato, assim, um encontro com Deus, assim, para mudar, sair daquela zona de conforto, foi em 2018. Então, eu sempre nasci na igreja, sempre estive na igreja, ia para a igreja, mas eu não tinha um relacionamento com Deus. Eu acho que é a experiência também, né? É. Assim, na medida que você vai se desenvolvendo como pessoa, você vai percebendo que ali é um lugar de mais conforto. É né? verdade, porque, assim, tem muitas pessoas na igreja, né, como a gente sabe, tipo eu ia para a igreja, né, como fui criada na igreja, ia para a igreja, porém, assim, sabe quando você vai por ir, Sim. você chega na igreja, se ajoelha para orar, porém não ora, só se ajoelha para os outros pensar que você está orando. Sim. Você só abre a Bíblia na igreja. Eu era esse tipo de crente. E aí eu fui para um evento de jovens em Goianinha, em 2018, que se chama... Ai, meu Deus. Despertar. Não sei se você já ouviu falar. Tem muitos anos esse evento de jovens. São 4 dias e você fica lá, né? Alojado, e são 4 dias na presença do Senhor. E aí eu disse bem assim para Deus que teve um momento de oração na igreja e eu disse assim, Senhor, eu quero sair daqui diferente da forma que eu cheguei. E durante esses 4 dias, Deus começou a fazer um tratamento, sabe? Começou porque assim, quando nós não estamos de acordo com como Deus quer, Ele nos incomoda e nos confronta para que a mudança seja feita. E aí começou, tipo, naquelas palestras e naquelas pregações, quando o irmão pregava que vinha assim para mim, as palavras gerava tipo incômodo de querer mudança. E daí eu cheguei em casa, eu era outra pessoa. Tipo assim, a cabeça era outra, totalmente diferente. E a partir dali, e também, aí depois mudou o pastor, que ficou o pastor Johnson. E eu admiro demais aquele homem. Ele colocou um desejo, um assedio, eu acredito que não só por mim, mas por muitas pessoas, de querer ler a Bíblia. De querer mergulhar de fato. De não só abrir a Bíblia na igreja, mas em casa, ler, meditar. E aí eu passei a ter essa sede. E a partir desse encontro que eu tive com Deus, e mais esse despertamento, né, usado pelo pastor Johnson, e aí eu passei realmente a entender que ser cristão não é só você ir para a igreja e assistir um culto, mas você viver verdadeiramente Cristo em todos os lugares, na sua casa, na igreja. Ter um relacionamento com Ele não é só na igreja, mas na sua casa também. Você ter responsabilidade com esse título, né? É basicamente isso. É porque né? viver, né? Essa questão de... Eu acho que isso, Neilane, é uma coisa que se passa com a maioria dos cristãos, assim. Até aqueles que são mais assíduos desde a juventude. Porque a maturidade, ela traz responsabilidade. É verdade. E você percebe que as coisas são mais sérias do que você realmente imaginava, né? E que a palavra, ela tem uma mensagem até mais séria do que aquilo que a gente imaginava quando a gente estava na juventude, né? É verdade. Quando eu pensei em trazer essa passagem, e a primeira pessoa que eu pensei foi Paulo, e quando eu trouxe essa parte, assim, esse trecho, esse capítulo, eu pensei muito sobre a minha própria pessoa, sabe? Assim, sobre as minhas convicções e sobre aquilo que Deus tinha que tirar em mim, destruir em mim, derrubar em mim, coisas até que serviam como um apoio para mim, assim, como uma bengala para mim, às vezes para me distanciar, para me passar uma imagem para a sociedade de que é uma coisa que eu era firme, eu era isso, eu era aquilo, eu era brabo mesmo. Aí Deus vai destruindo aquelas coisas que nos servem como apoio, vai nos derrubando
e vai nascendo, surgindo em nós o Espírito de Cristo, né? Então, a partir desse momento, não somos mais nós que vivemos, né? Mas Cristo vive É em Cristo que vive em nós, né? nós, é verdade. E na medida que Cristo vive em nós, a gente tem mais sede de procurar essa mensagem, de realmente viver essa mensagem, de conhecer essa mensagem, né? É uma busca constante, né? Porque quando é como se fosse uma fonte que a gente bebe e quer mais e quer mais. Sim. Isso que você falou é muito interessante, assim, sobre referências, né? Porque você teve referências sobre pessoas que tiveram responsabilidade com essa obra, que tiveram responsabilidade com essa palavra, e agora você também está se tornando uma pessoa que é referência para outras pessoas, você está sendo luz para outras pessoas e também sal para outras pessoas, até que lhe vem, né? Essa geração mais jovem que lhe vem, eu falei, poxa, realmente existe alguém que leva isso a sério, eu vou levar a sério também, né? Mas assim, é muito difícil, assim, na verdade, a gente busca melhorar todos os dias, né? Obviamente, de 2018 para cá, eu sou outra pessoa e tive mudanças, mas assim, você tem que buscar constantemente, né? Porque a gente nunca está ok, a gente sempre tem que buscar melhorar, porque nós não somos perfeitos, né? Sim. Mas a gente busca ser melhor em Deus, né? A gente busca melhorar para Ele, né? Não para as outras pessoas. Porque, assim, tem gente, como você citou, né? Que você queria mostrar para a sociedade que era isso. E talvez você nem fosse, né? Exatamente. Mas queria manter aquela pose, aquela, né? A imagem A estética, imagem. né? E muitas vezes a gente quer mostrar coisas, mas Deus, ele conhece o nosso íntimo e ele sabe quem realmente nós somos, né? E ao longo dessa caminhada, que ainda tem muito chão pela frente, né? Porque a gente está mudando constantemente todos os dias e buscando melhorar todos os dias, mas a renúncia, ela é muito difícil. Sim. A renúncia é algo muito complicado, porque quando a gente se dispõe verdadeiramente a entregar nosso caminho ao Senhor e dizer assim, Senhor, faça a tua vontade. Eu vi essa frase no Instagram que dizia assim, que quem, tipo, tem essa coragem de dizer assim para Deus, Senhor, faça a tua vontade, não se preocupar se vai vir vento, tempestade, vendaval, não é fácil. Sim. Paulo é uma prova disso, né? É verdade. Porque Paulo era um homem da lei, era um homem muito respeitado. E Deus, como você falou, não é assim, às vezes você quer ser uma coisa que você não é de verdade. Uhum. E Paulo foi isso. Deus, ele não transformou Paulo num outro homem. Ele trouxe Paulo para o que ele era de fato. Uhum. Porque a palavra fala que ele perseguia os cristãos por amor à lei. Uhum. Então ele amava a Deus, ele só não percebia que amava a Deus da maneira errada. Né? É verdade. E é muito interessante, né, quando você me passou, né, o versículo, e no versículo, minha tradução é um pouco diferente, que ela é NVI, que fala assim, né, o capítulo 12, o versículo 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Ou seja, Paulo, para ele conseguir, né, contemplar essas revelações e ter essas revelações que Deus fez a ele, para que ele não se engrandecesse, disse assim, eu tenho revelações, eu vi, né, Deus me revelou coisas que ninguém sabe. Então, para que ele não se sentisse, Deus colocou um espinho na carne. Para que quando ele estivesse se engrandecendo talvez demais, aí o espinho era como se fosse um alerta, para ele lembrar que ele não era nada. E foi basicamente isso, né? Deus descaracterizou Paulo, né? Uhum. Porque ele era conhecido como um homem da lei, mas perante a lei de Deus. Aí agora ele estava vivendo realmente a lei de Deus, mas não era conhecido como homem de Deus, né? Interessante. Deus tirou ele de uma situação onde ele estava vivendo bem, no aspecto religioso, para fazer com que ele vivesse mal, assim, superficialmente, né? Uhum. Mas dentro do coração dele, ele descobriu realmente qual era o propósito dele. E Deus o fez feliz dessa forma, né? É verdade. Eu não sei se você já viu, eu não lembro o nome, não sei se é Marco Teles, Sim. que tem a carta de Paulo. Eu não sei se você já ouviu. A Timóteo, né? Desculpa. Carta de Paulo a Timóteo.
E é muito assim,